Seja bem-vindo e bem-vinda ao CLcast, o seu podcast de luz. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa daquelas experiências da vida que mexem muito com a gente, mas que às vezes ficam meio escondidas, sabe? A saída dos filhos de casa. A famosa síndrome do ninho vazio. É essa mesma. Uma transição que, nossa, reconfigura tudo na família, na vida dos pais. E é interessante, né? Porque é algo super comum no ciclo da vida familiar, mas cada pessoa vive de um jeito muito particular. É um turbilhão de emoções. Exato. E para explorar isso, a gente vai usar como base uns insights bem legais de Amar Sem Prender, a jornada do ninho vazio. A ideia é desvendar esses sentimentos, né? A perda, a questão da identidade que surge, como achar caminhos para seguir. E vamos fazer isso com o olhar da psicologia, mas também com uma ajudinha da filosofia estoica, que tem muito a nos ensinar. Pensa naquela cena. A casa de repente silenciosa. Onde antes tinha barulho, risada, a correria dos filhos, fica um eco, né? Ok, vamos tentar desempacotar isso. É um convite quase forçado, né? A reorganizar não só a casa fisicamente, mas o espaço interno, emocional. Os papéis mudam muito. Uma baita reorganização interna. E que contraste, né? Se a gente lembra de como era antes. Aquela rotina toda focada nos filhos. Nossa, sim. Acordar cedo, levar para a escola, lanche, ajudar com a lição. Aí vem a adolescência, né? Os conflitos, as conversas difíceis, mas também as formaturas, os jantares com todo mundo junto. Uma vida cheia, cansativa, às vezes, claro, mas... Com um propósito muito claro ali, né? Isso. E, de repente, essa presença toda se afasta. Deixa um vazio mesmo. E é importante a gente lembrar, como a fonte que você mencionou destaca, que essa saída não é, na maioria das vezes, uma ruptura. É evolução, é natural. Sim, claro. Os filhos estão buscando a autonomia deles, construindo a própria vida. Isso é sinal de desenvolvimento saudável. Sem dúvida. Mas para os pais o impacto é direto, né? Aquele papel central de cuidador, de mãe, de pai no dia a dia, que muitas vezes virou quase a identidade principal ao longo dos anos, ele se transforma muito rápido. Ou parece que some. Essa perda da função cotidiana é palpável. É. E a psicologia até nomeia essa experiência, né? A síndrome do ninho vazio. E as fontes que a gente consultou mostram que ela frequentemente está ligada a sentimentos de perda, de solidão, às vezes até uma queda na sensação de propósito, na autoconfiança como pai ou mãe. Um estudo citado lá na fonte, por exemplo, mostra uma correlação negativa bem clara. Quanto mais intensos os sintomas dessa síndrome, menor a qualidade de vida que os pais de meia-idade relatam ter. Nossa, isso dá uma dimensão do peso emocional, né? Não é pouca coisa. Não é mesmo. Mas olha que interessante, e isso é fundamental. Outras pesquisas mostram que não é uma sentença. O afastamento dos filhos não leva necessariamente a depressão ou solidão crônica. Ah, que bom. E o que faz a diferença, então? Parece que o fator-chave é a capacidade de cada um de se adaptar, de dar um novo significado para essa fase, sabe? Redefinir os próprios papéis, achar outras fontes de satisfação. O fascinante aqui é perceber como essa adaptação pessoal modula tudo. Entendi. E muitas vezes, vamos combinar, a partida dos filhos é um baita sinal de sucesso na criação, né? Mostra que eles foram preparados para voar. Não é um fracasso, de jeito nenhum. Essa visão é forte. E ajuda muito, imagino. Mas não deve apagar a dor da transição em si, né? Não, claro que não. E aí a gente chega numa pergunta que a fonte traz de um jeito bem tocante. Quem sou eu agora? Quando a identidade da pessoa ficou tão misturada com ser pai de fulano, mãe de cicrana, o que sobra? A fonte usa uma expressão forte, o eu que restou. Isso mexe. Mexe mesmo. É uma pergunta existencial super válida para muita gente nessa fase. E é aí, olha só, que a filosofia estoica pode dar uma luz. Como assim? Pensadores como Epicteto, por exemplo, nos ensinam a focar naquilo que a gente pode controlar. A gente não controla as escolhas dos filhos adultos, para onde eles vão, se vão morar longe. Certo. Mas a gente controla totalmente como a gente responde a essa realidade. A sabedoria estoica está muito nisso.
Aceitar o que a gente não pode mudar para não ficar gastando energia e sofrendo à toa lutando contra. Entendi. Mas essa aceitação estoica não é meio conformista? Tipo, deixa pra lá, mesmo que doa. Como não confundir com apatia? Ótima pergunta. Não tem nada a ver com apatia ou conformismo passivo. Pelo contrário. Aceitação para o estoico é um ato de coragem. É olhar para a realidade como ela é, a casa mais vazia, a dinâmica diferente, sem filtro, com lucidez. E aí, a partir disso, escolher como você vai reagir, como vai agir. Se a gente conecta isso ao quadro maior, aceitar é força interior. É pegar a energia que você gastaria resistindo ao inevitável e usar para construir algo novo a partir da situação atual. A chave estoica não é fingir que não dói. É usar essa dor talvez como impulso para focar no que você pode fazer, cuidar da sua resposta, da sua vida daqui para frente. E como é que essa ideia mais filosófica vira ferramenta prática na psicologia? Tem uma conexão direta com o que a gente chama de reavaliação cognitiva. É uma técnica super usada em terapia. É como trocar as lentes que você usa para ver a situação. Trocar as lentes, gostei disso. Em vez de usar a lente do fui abandonada ou não sirvam mais para nada, experimentar a lente do missão cumprida com sucesso ou comece uma nova fase na nossa relação. Formalmente, a reavaliação cognitiva ajuda a gente a reinterpretar o significado das coisas difíceis. Entendi. Nesse caso do ninho vazio, em vez de pensar me deixaram aqui ou perdi meu propósito, a pessoa pode cultivar pensamentos como meu filho está exercitando a autonomia dele, e isso é fruto do amor e do preparo que ele recebeu. Ou, nossa relação agora é de adulto para adulto, olha que legal. Mudar essa narrativa interna, nossa, tem um poder gigantesco na emoção. Faz todo sentido, é como mudar a moldura do quadro mesmo, né? Muda como a gente vê a pintura toda. E a fonte que a gente está usando, Amar-se Empreender, ela sugere uns caminhos bem concretos para isso, né? Para essa jornada de aceitação e reconexão, quase como um mapa. Exatamente. São estratégias de pensamento e de comportamento que ajudam nesse processo, facilitam essa mudança de perspectiva. A primeira delas parece simples, mas acho profunda. Aceitar a ambivalência, sabe? Aceitar que é normal sentir um orgulho danado do filho conquistando o mundo e, ao mesmo tempo, uma saudade que dói da presença dele em casa. E sem culpa por sentir as duas coisas. Nossa, fundamental isso. Imagino que só validar isso já tira um peso, né? Porque às vezes a gente se cobra para sentir só uma coisa. Ou tá feliz ou tá triste. Totalmente. Se permitir sentir emoções que parecem contraditórias é um ato de honestidade com a gente mesmo. A cultura às vezes empurra a gente para simplificar, né? Ou isso ou aquilo. Mas a vida emocional é complexa. Abraçar essa complexidade, orgulho e saudade juntos, é um passo enorme para o bem-estar. Isso levanta uma questão importante. Essa nossa dificuldade em aceitar que a gente pode sentir várias coisas ao mesmo tempo e tá tudo bem. É humano. Verdade. Outra dica lá é redefinir a relação. O foco talvez mude da quantidade de tempo para a qualidade do tempo junto. As conversas podem ficar mais de igual para igual, né? Menos de pai-mãe mandando, mais de troca. Aqui é onde fica realmente interessante. Pensar na beleza que pode ter essa transformação, de cuidar diretamente para um companheirismo, um apoio mútuo entre adultos. Isso exige uma mudança de postura interna, né? Bem alinhada com a aceitação estoica e a reavaliação cognitiva que a gente falou. Exige soltar um pouco as rédeas do controle do dia a dia e confiar na base que foi construída ali naquela relação. Falando em se reencontrar, a fonte também fala muito de uma outra estratégia. Recuperar-se como indivíduo. Lembrar dos próprios gostos, paixões, sonhos que talvez ficaram meio de lado nos anos de dedicação total aos filhos. Sim, resgatar isso. E o texto deixa claro, não é fugir da saudade, é se reconectar de verdade consigo mesma, com outras partes suas que também dão sentido para a vida. É quase uma autorização para tirar poeira daquela aula de violão, daquele projeto antigo. Não é fugir. Exatamente. É um movimento de reequilíbrio. Se o papel de cuidador diminui de intensidade, outros aspectos do eu, outras fontes de alegria, de propósito, podem ganhar espaço para florescer de novo.
E isso enriquece a vida da pessoa para muito além de ser pai ou mãe. Além dessa redescoberta pessoal, outra coisa que a fonte bate na tecla é o apoio externo. Conversar com amigos que entendem, fortalecer a relação com o parceiro ou parceira, se tiver. Talvez até procurar grupos de apoio com outros pais na mesma fase. Fundamental. As pesquisas que a fonte citam mostram o poder do suporte social para amortecer os baques dessa fase, né? Com certeza. O isolamento só piora a sensação de vazio, de perda. Agora, compartilhar a experiência, ouvir outras pessoas, se sentir compreendido por quem está passando pelo mesmo, isso tem um efeito terapêutico enorme. Cria um senso de comunidade, de não estar sozinho nessa. Outro ponto prático que achei legal, estabelecer novos rituais de presença. Se o jantar todo dia não rola mais, talvez combinar uma ligação por semana, uma visita planejada, mandar uma mensagem de carinho sem ficar cobrando resposta na hora. Sim, pequenos gestos. Pequenos gestos que mantêm o fio da conexão vivo, mas de um jeito novo, adaptado à realidade de agora. São formas concretas de mostrar, olha, meu amor, meu interesse continuam aqui, mesmo que o jeito de conviver seja outro. Sinalizam que a relação se adapta, não que ela acaba. E por último, o convite a reconhecer isso. A relação se transforma, mas não termina. A forma de participar da vida do filho muda. Deixa de ser aquela supervisão constante para virar uma presença mais de consulta, sabe? Um porto seguro que está ali, disponível, se ele precisar ou quiser. E se a gente junta todas essas estratégias, o que a gente vê é a aplicação prática daquela reavaliação cognitiva e da aceitação estoica. São passos ativos, conscientes, que os pais podem dar para construir um novo significado para essa fase. Não é ficar esperando a dor passar, é se engajar ativamente na transformação da própria experiência e da relação com os filhos. Isso leva a gente para uma mudança de olhar que talvez seja a mais radical que a fonte propõe. Ver o afastamento do filho não como fracasso ou rejeição, mas como resultado do bom trabalho feito. A grande virada de chave é essa. A porta se fechando não é o som do fracasso, mas talvez da missão cumprida. É meio contraintuitivo, mas libertador pensar assim. Precisamente. O papel dos pais evolui muito aí. Sai daquela dinâmica de gerenciar, proteger de pertinho, acompanhar cada passo. E vai para uma postura de estar disponível. Disponível com amor, com respeito total pela autonomia do filho e, o que é chave, com confiança. Confiança de que o filho vai saber lidar com as coisas e confiança de que o laço entre vocês é forte, independente da distância. É a essência do amar sem prender do título da fonte, né? Exatamente isso. É um amor que não quer segurar, mas que celebra e apoia a liberdade do outro, mesmo que a distância física traga saudade. É a maturidade do cuidado. Soltar as mãos para que o outro voe, mas manter o coração como um farol, de apoio sempre aceso. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Que essa dor do ninho vazio é real, é humana. E talvez seja até um atestado da profundidade do amor, do investimento que foi feito ali naquela relação. Sentir isso não é fraqueza, é sinal da força do vínculo. Perfeitamente colocado. E é vital a gente reforçar. O amor não some com a distância. Ele se transforma. Ele acha novas formas de se mostrar. E que esse espaço que se abre, o tal ninho vazio, que pode parecer assustador no começo, ele também tem um potencial enorme. É um terreno fértil para plantar novos sonhos, para reencontrar pedaços da gente que estavam meio esquecidos e para cultivar um amor que se adapta, que respira, em vez de ficar preso ao passado. Sim, o amor pode florescer de jeitos que a gente nem imagina. Na qualidade de um silêncio bom durante uma visita, na liberdade que o espaço dá para cada um crescer, no apoio oferecido com respeito, à distância. Aprender a amar desse jeito novo, um amor que confia, que liberta, é talvez o grande aprendizado, a grande oportunidade dessa fase. É um convite para se redescobrir e redescobrir a relação. E para a gente fechar, fica uma reflexão que a fonte inspira, né? Que tal pensar sobre como esse mesmo amor imenso que investiu tanto para preparar o filho para o voo, pode agora se manifestar de um jeito diferente. Talvez como uma liberdade compartilhada.
Liberdade compartilhada. Bonito isso. A liberdade para o filho adulto seguir o caminho dele, sabendo que tem um lugar seguro para voltar ou para pedir ajuda. E, ao mesmo tempo, uma nova liberdade para os pais, para redescobrir e trilhar os seus próprios caminhos, com novas paixões, novos projetos, novas alegrias. Uma liberdade que não vem da falta de amor, mas da evolução madura dele.